Meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedor de outros clubes, só para, antes de começar a nossa conversa aqui, eu só queria reforçar, mais uma vez, que tudo que a gente faz aqui, o trabalho que a gente faz aqui, gravando os vídeos, falando do São Paulo e das pessoas que envolvem o São Paulo, tudo que é falado aqui é dito em relação ao lado profissional das pessoas, né? A gente fala sobre o desempenho profissional dessas pessoas, dos jogadores, dos dirigentes, médicos, pessoas da área técnica, os conselheiros. A gente fala o trabalho profissional, porque não é pessoal, não é nada pessoal. Eu não conheço nenhuma dessas pessoas pessoalmente, né? Eu vi uma outra vez, o presidente do São Paulo, por exemplo, vi uma vez, 2 vezes pessoalmente, conversei com ele uma vez, com o Belmonte também, conversei uma vez com ele por mensagem. Não conversei nunca com nenhum jogador do São Paulo, com conselheiros, eu não conheço essas pessoas e, sinceramente, eu não tenho nenhuma vontade de conhecer. Eu acho que não tenho vontade de conhecer, não vejo uma identificação minha com alguma dessas pessoas aí. E outra coisa, eu não falo aqui de caráter, não falo do lado pessoal, porque eu, sinceramente, eu aprendi na minha vida que ninguém, absolutamente ninguém, é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Então todo mundo, por pior que seja, tem sempre uma qualidade, todo mundo, por melhor que seja, tem sempre alguma coisa que pode melhorar. Então as minhas críticas aqui nunca são voltadas ao lado pessoal de cada um, são questões profissionais e a gente analisa como torcedor e eu analiso como torcedor que tem um canal do YouTube e muitas vezes a minha profissão, a minha de jornalista se mistura nisso tudo para a gente fazer uma análise sobre futebol. E eu gostaria de dizer para vocês, deixar bem claro, que eu mudei a minha opinião. Eu mudei a minha opinião em relação principalmente aos jogadores do São Paulo, desse atual elenco. Eu mudei a minha opinião. Eu vou explicar para vocês. Durante muito tempo, eu achei que não só esse elenco, outros elencos anteriores, mas vamos falar especificamente desse elenco aqui. Eu achei em alguns momentos que esse elenco fosse formado por jogadores frouxos. Frouxos. O que eu digo como frouxo? Frouxo, assim, um jogador que no momento decisivo tem medo, que a perna treme, que dá branco, que ele se apavora com o barulho da torcida adversária. Jogador frouxo, jogador que dentro do contexto do futebol, na hora que a coisa aperta ali, a perninha treme. E isso eu vou falar para vocês, eu não considero nenhum defeito. Eu não considero um defeito uma pessoa ser frouxa em alguns momentos. Por exemplo, no sábado eu tenho exame de sangue de manhã. Eu já não consigo dormir na sexta-feira, porque eu tenho pavor de exame, pavor de agulha, pavor de dentista. Eu sou frouxo para esse tipo de coisa. E não é um defeito meu, você pode ter coragem de ir no dentista. Eu sou frouxo, eu não durmo à noite quando eu vou no dentista no dia seguinte. Eu sou frouxo. Então, mas durante muito tempo eu cheguei a acreditar que esses jogadores do São Paulo fossem frouxos, fossem bunda moles, fosse naquela hora, sabe, no clássico contra o Palmeiras, quando toma um gol, aí tem medo, fica dá branco, quer correr pro colo da mamãe, Só que esse jogo hoje contra o Corinthians foi importante porque me fez mudar de opinião. Eu acho que quando a gente vai ficando velho, né, não sei você, mas eu tô refletindo sobre muita coisa na minha vida e mudando de opinião. E eu mudei de opinião em relação ao comportamento dos jogadores do São Paulo. Eu não acho que eles são frouxos. Quer dizer, alguns podem até ser, mas eu não acho não que sejam isso. O que eu acho é que hoje esse elenco do São Paulo, 100%, tá, gente? 100% do elenco do São Paulo, não tem exceção, não tem ninguém que é diferente do que eu vou dizer para vocês. O São Paulo foi tão destruído nos últimos anos, e também você pode contar os elencos anteriores dos últimos 15 anos, um ou outro vai se salvar aí, mas especificamente agora, a gente chegou nesse fundo do poço, na gestão do pior presidente da história, na pior gestão de futebol da história do São Paulo Futebol Clube. Esses jogadores de hoje, do elenco de hoje, e também dos últimos anos, mas desse de hoje, tem escrito na testa, aqui, ó, o DNA do fracasso. O DNA do fracasso. O DNA do perdedor. O DNA do perdedor na profissão. Então, por exemplo, você pode ver a gente que trabalha no dia a dia que você pode ter tido uma carreira de sucesso, viver um momento de sucesso na sua profissão, e você pode ter um momento de fracasso. Eu acho que na vida da gente profissional, em alguns momentos você fracassa, em alguns momentos você tem mais sucesso.
Hoje, o elenco do São Paulo Futebol Clube, todos os jogadores. Aí você pode incluir diretoria, você pode incluir presidente, você pode incluir conselheiro, você pode incluir tudo. Comissão técnica, médicos, fisiologista, todos os profissionais envolvidos com o São Paulo hoje têm o DNA do fracasso e da derrota. Isso a gente sabe porque é um clube que morreu. O São Paulo hoje é um clube que morreu. Hoje o São Paulo é minúsculo. O São Paulo é um time de quinta prateleira do futebol brasileiro. Embora tenha dirigente que teve a pachorra, a cara de pau, a escrotidão de vir numa entrevista e dizer que o São Paulo é referência. O Rui Costa falou isso essa semana, que é protagonista. Eu acho que isso, para mim, o Rui Costa é o pior de todos. Só perde pro Casares, é o pior de todos. Para mim, um cidadão, um profissional que veio falar isso numa entrevista coletiva, ele não tá dando um tapa na nossa cara de torcedor. Ele tá cuspindo na nossa cara. A entrevista do Rui Costa essa semana não foi um tapa no rosto do torcedor, mais um. Foi uma cusparada. Ele cuspiu na nossa cara quando ele diz que o São Paulo é referência. Quando ele diz que o São Paulo é protagonista. Quando ele disse que o São Paulo, quando não soube investir, contratou bem. Ele cuspiu na nossa cara. Então a gente tem essa diretoria hoje formada por gente como esse Rui Costa, formada por Belmonte, formada por Casares, formada pelos conselheiros. E essa gente, com o DNA do fracasso, com o DNA da derrota e com o DNA da incompetência, contrata determinados tipos de jogador que são tecnicamente aberrações do futebol, que quando chegam nesse ambiente podre, esse ambiente que minúsculo que é o São Paulo hoje, vamos usar esse termo, quando chegam nesse ambiente, se contaminam, ficam contaminados com esse DNA do fracasso, da derrota, e principalmente os jogadores do São Paulo hoje, dos outros elencos também, mas desse hoje, especificamente hoje, eles têm o DNA do não tô nem aí. Por isso a minha queixa, a minha reclamação em relação ao lado profissional desses jogadores. Porque você não tem como ensinar o Sabino a jogar bola. Você não tem como. Só se baixar um santo. Você não tem como ensinar o Ferreirinha a tomar a decisão certa. Não tem como ensinar. Você não tem como ensinar o Pablo Maia a não entregar um jogo sim, o outro não. Não tem como. É impossível. É impossível você fazer o tempo voltar e o Luiz Gustavo conseguir ter a intensidade que ele tinha 20 anos atrás. É impossível isso acontecer. Não vai acontecer. É impossível. Como é impossível eu querer amanhã acordar e jogar como Messi. É impossível. Só que o que é possível, na minha opinião, é você ter postura profissional. Postura profissional, que eu digo, é de dar o seu máximo para tentar alcançar um resultado, o sucesso na sua profissão. E o que a gente vê nesse elenco do São Paulo, viu em alguns jogos e viu hoje contra o Corinthians, é justamente o contrário disso. Eu falei no vídeo de ontem, e se você não assistiu, eu vou deixar na janelinha aqui. Quando eu falei sobre a postura, sobre vontade de ganhar, sobre ganhar dividida, sobre ganhar a segunda bola, sobre ter mais fome de vencer, só ia ganhar o clássico quem tivesse essa postura. E olha o que aconteceu hoje com o São Paulo, gente. E eu vou mais longe. Você acha que nesse momento, agora são 22 horas e 21 minutos, desse elenco do São Paulo, todo, 100%, diretoria, presidente, Rui Costa, você acha que nesse momento, a essa altura do campeonato, com o São Paulo lá em 10º lugar, você acha que tem alguém incomodado com a derrota? Incomodado com os gritos de olé? Incomodado com os tapas na cara que o São Paulo levou hoje? Você acha que tem algum jogador incomodado com o tapa na cara que eles levaram hoje do Corinthians? Do Yuri Alberto, do Memphis? Você acha que tem alguém realmente incomodado hoje? Tem muito jogador machucado que essa hora já tá na balada, já tá enchendo a cara, já tem. Porque estão lá, estão de férias já, né? Eu tenho certeza que tem, eu sei que tem. Você acha que tem alguém incomodado? Você acha que tem alguém... Outra pergunta para você, meu amigo.
Você acha que esses caras vão ser cobrados por ter tido essa postura hoje? Você acha que eles vão ser cobrados? Você acha que um dirigente como Carlos Belmonte, que tem um apelido lá dentro de boca de farofa, que não paga salário de jogador, tem moral para cobrar? E não é questão nem de ter moral. Você acha que ele tem a personalidade para cobrar? Você acha que ele tem a capacidade de cobrar? Aonde está, neste momento agora, o presidente do São Paulo que sumiu? Ele desapareceu, o blogueirinho desapareceu. Ele não vai nem nos jogos mais, ele vai no Interlagos ver Fórmula 1. Ele estava hoje na Neoquímica Arena, eu não sei, eu estou perguntando. Mas mesmo que ele tivesse, ele deu entrevista, ele falou, você acha que amanhã ele vai cobrar esses jogadores? Ele vai pedir uma reunião para cobrar a postura? Ele não paga nem salário dos caras, velho. E ele tá preocupado de se articular com os cupinchas lá para se manter no poder, para trazer o candidato ali para convencer as múmias lá do conselho para votar. Então, o que acontece hoje no São Paulo é que a gente tem um elenco de jogador, um grupo de jogador com o DNA do fracasso, com o DNA da derrota e com o DNA de não estou nem aí pro São Paulo. Não estou nem aí para a instituição, não estou nem aí para a camisa que eu visto, até porque eu também nem recebo. Eu nem recebo. O que esses caras prometem, eles não pagam, eles não cumprem. Eu dou risada do diretor de futebol, como os jogadores dão risada do Belmonte. Eu chego atrasado no treino, como foi divulgado essa semana na imprensa, que os jogadores chegam atrasados. Não estão nem aí para o clube, não tem ninguém, não tem nenhuma responsabilidade, não são cobrados. Então, quando a gente fala para você que o São Paulo morreu, que o São Paulo acabou, é por isso. Olha hoje, olha o Tolói. O Tolói teve uma lesão na coxa, a mesma lesão que ele teve, e o departamento médico não curou, como foi com o Lucas, como foi com o Marcos Antônio, como foi com o Pablo Maia, que nunca mais foi o mesmo jogador depois que teve a lesão, como foi com o Alisson, que está gordo e nunca mais teve o desempenho que ele teve na época do Dorival. Porque ele voltou de lesão e não se recuperou e está até hoje podre e está fora de forma. Porque não é cobrado também para entrar em forma. Está gordo com uma bunda desse tamanho e também não está nem aí. Então, você percebe que é repetitivo, a gente sempre fala a mesma coisa, mas hoje mudou para mim a perspectiva do olhar desses jogadores. Eles não tremeram a perna na Neoquímica Arena. Até porque esse tipo de jogador, eles são acostumados a jogar com pressão desde 5 anos de idade, que eles estão jogando sob pressão. Um jogador que treme a perna por jogar no campo do Corinthians, no campo do Palmeiras, no Maracanã lotado, um jogador que treme as pernas, ele não vai longe no futebol. Ele não vai longe. É impossível o cara ir longe. Mas o enganador, o cara que não tá nem aí, o cara sem brio, o cara sem alma, o cara sem garra, o cara sem vontade de vencer na profissão, vai muito longe. Você vê isso, eu aposto que na sua empresa, onde você trabalha, tem um exemplo de alguém assim. Um enganador, um malandrão, um cara que finge que trabalha, um cara que puxa o saco do chefe, mas que no final do dia ele não tá nem aí. Se vendeu, se bateu meta, ele não tá nem aí, ele vai pra casa dele e acabou. Vai tomar a cervejinha dele na balada. Aposto que na sua empresa tem. Como na sua empresa tem, e pode ser até o seu caso, de profissionais que dão o máximo que podem para conseguir sobreviver, para conseguir ter as coisas, comprar uma coisinha ali para a família. Você conhece um monte de gente, eu conheço um monte de gente. Como também a gente já viu elencos, jogadores do São Paulo assim. Eu já vi. Jogador do São Paulo limitado tecnicamente, mas que dava vida ali, porque sabia reconhecer a grandeza do clube, sabia reconhecer a oportunidade que foi dada pela vida para ele, de estar defendendo a camisa de um clube gigante. Então o cara dava vida ali. Quer um exemplo? Um tal de Rogério Ceni aí, é um exemplo. É que ele era acima da média em termos de talento, mas pega o Luiz Fabiano aí, que também não era tudo isso de talento. Mas os caras que se dedicavam, aquele elenco campeão do mundo, Mineiro, Josué, eu tô falando Aloysio Chulapa, tô falando desses caras que a gente teve exemplos de profissionais que mesmo não sendo o suprassumo da qualidade, supriam essa carência com uma gana, com uma garra, com vontade de vencer na vida, com vontade de conquistar, com vontade de vencer. E a gente não tem isso no elenco do São Paulo hoje. Não tem
não tem competência na administração, não tem competência na presidência, na direção de futebol, no departamento médico, no departamento físico, as múmias do conselho, a gente não tem isso. E lógico que isso vai se refletir dentro de campo para esse bando de jogador. Que além de muitos serem aberrações, né, do futebol, com todo respeito, são aberrações, você ainda não ter essa gana, essa garra para vencer, essa postura para vencer. Gente, você acha que esses jogadores vão conquistar o quê? Esses jogadores vão ser campeões do quê? Vamos falar do jogo, eu queria falar do jogo, só que é só para dar um recado para você, que está chegando agora, que talvez não saiba, eu estou vendendo alguns produtos das minhas coleções de tênis, de camisa de time, camisa do São Paulo, no Instagram, Lojinha do Barolo, tá? @Lojinha do Barolo, eu vou deixar na descrição do vídeo, tem? Fiz uma venda de tênis aqui, agora eu estou separando mais tênis e também camisas de times internacionais, que eu compro nas minhas viagens, então, ou nos brechós que eu vou, que eu acumulei durante toda a minha vida. Então, porque assim, a gente trabalha, né? Isso para mim é um trabalho, porque eu tô precisando de grana, eu não tenho vergonha de falar. Então eu tô vendendo por preços que eu posso vender ali para ter um mínimo de retorno. Mas é isso que eu tô falando eu faço vídeo aqui, eu faço freela ali, para tentar sobreviver, para tentar dar uma vida melhor pra Érica, pro meu enteado, pra Elinha. A gente tem essa postura né, você faz, acabou aqui o vídeo, eu vou ficar aqui tirando fotografia dos produtos para postar amanhã. Então tá lá a Lojinha do Barolo, se você quiser conhecer. Essa semana a gente vendeu bastante tênis, vai ter mais, eu tô separando aqui. Agradeço muito a você, tá? Vou pedir também para você se inscrever, aquela pataquada toda do YouTube. Mas eu queria falar do jogo de hoje bem rapidamente. O primeiro tempo do jogo de hoje, Corinthians e São Paulo, aconteceu exatamente tudo aquilo que acontece nos últimos 10 anos, que o São Paulo joga na Neoquímica Arena. Aconteceu exatamente a mesma coisa, não mudou nada. Foi o mesmo roteiro. O São Paulo acuado, entrando no morto, desligado, contra o Corinthians, mesmo tendo um time horroroso, porque o time do Corinthians, o torcedor do Corinthians que tá aqui vai concordar comigo, de cabeça mais fria, vai. O time do Corinthians é horroroso. O time do Corinthians não é um timaço, tanto que de onde tá na tabela? Mas tá na semifinal da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um outro campeonato, gente, tanto que o São Paulo foi campeão em 2023. E você vê o buraco que o São Paulo tá. O time do Corinthians com desfalques, com o Memphis ali, com meia boca, mesmo assim, fez um gol. O Corinthians... Mas, mesmo tendo um time tecnicamente fraco, sempre com a vontade de ganhar, sempre mostrou, né, contra o São Paulo principalmente, acuando o São Paulo, pressionando o São Paulo acuado, sem qualidade para conseguir jogar. E a gente teve o lance do pênalti. Eu queria que você entendesse. Eu não estou discutindo, eu não vou nem discutir se foi pênalti ou não foi. Eu não vou nem discutir essa questão. O que eu vou discutir é o seguinte, que eu falo para você. Não estou falando que é um esquema que existe na CBF para beneficiar o Corinthians. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, que na Neoquímica Arena sempre teve, o São Paulo sempre foi prejudicado lá, né? Várias vezes o São Paulo foi prejudicado lá. Eu não me lembro do São Paulo ter sido beneficiado na Neoquímica Arena, não lembro. Mas isso é uma coisa que eu queria que você separasse. O que eu estou dizendo é o seguinte, o São Paulo... de Júlio Casares, o São Paulo de Boca de Farofa, o São Paulo de Rui Costa, o São Paulo dessa gente, todo mundo dá tapa na cara do São Paulo. Sabe por quê? Porque foi na Neoquímica Arena, o Daronco foi lá e marcou pênalti. Se fosse em Mirassol, contra o Mirassol, o juiz teria ido no VAR e teria dado pênalti. Se fosse no Maracanã, contra o Flamengo, meu Deus do céu, era pênalti de cartão vermelho. No Allianz Parque, a mesma coisa. O que eu estou falando da falta de respeito em relação ao São Paulo é que, se fosse o contrário, se fosse no Luciano, na Neoquímica Arena, no Maracanã, no Allianz Parque e no Morumbi, não seria nada. Nada seria marcado. E é isso que eu sempre faço questão de relembrar a você. O São Paulo do Casares, ninguém respeita o São Paulo. Já há muito tempo, não é culpa só do Casares, é que eles fecham com chave de ouro. Mas todo mundo hoje cospe na cara do São Paulo, cospe, não bate mais. Até porque a gente tem dirigentes que cospem na cara do torcedor, como o Rui Costa fez essa semana. Então, pênalti marcado, 1-0, a gente tem um goleiro que não pega pênalti, você vê onde ele vai na foto, não aparece nem na foto. E é cheio de ídolo aí, goleirar. Eu falo que ele é nota 6, os caras ficam bravos comigo, vêm aqui dizer que ele é nota 10. Tal.
O Corinthians amassa o São Paulo, domina o jogo, controla o jogo, poderia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo vem e joga por 10 minutos. 10 minutos. Consegue. O Corinthians, eu falo que o Corinthians tecnicamente é um time fraco, conseguiu tomar pressão desse time podre do São Paulo durante 10, 15 minutos. O Tapia que entrou, o Tapia que é um jogador que tem um pouco essa característica do brio, né? Da vergonha na cara, de vontade, né? Porque tecnicamente ele é bizonho, tá? Vocês viram o lance que ele matou uma bola de nuca e caiu de cabeça no chão? Tecnicamente ele é um jogador horroroso. Mas ele tem essa, pelo menos é um pouco que tem essa postura, tá chegando agora, não dá nem pra avaliar direito. Ele faz o gol de empate. E aí entra aquilo que eu tô falando pra você, do lado profissional de querer ganhar, de querer mais, de querer buscar mais, de querer a vitória, de querer agradar a torcida no clássico, de querer se sobrepor em cima de um grande rival, de buscar a vitória. Como os jogadores do São Paulo não têm isso, não têm essa característica, não têm essa fome, não têm essa ambição, não têm essa garra, não têm essa vontade, o que eles fazem? Eles controlam o jogo. Eu quero que, se você tiver tempo, você assista as saídas de bola do Alan Franco e fala pra mim se aquilo é vontade de ganhar o jogo. Quando estava 0-0, 1-0, 3-1, olha a saída de bola dele. Vê se aquilo demonstra a vontade de ganhar o jogo. Não demonstra. E o Corinthians, mesmo limitado tecnicamente, indo no Bumba Meu Boi, sem criar muitas oportunidades, se aproveita de falhas individuais de jogadores tecnicamente podres do São Paulo. Como é o Pablo Maia, que virou um jogador podre depois da lesão, e esse Sabino aí, que esse Sabino é o orgulho do blogueirinho. O blogueirinho fala que é uma descoberta dele, o Sabino. O Corinthians se aproveita de uma falha individual. O Memphis, que estava dormindo em campo, pegou avião, jogou na Europa, fez o gol. E depois o terceiro gol do Corinthians é um exemplo disso. Olha o posicionamento do Alan Franco, olha a vontade que ele tá, olha como ele tá ligado no lance, olha como os outros jogadores em volta estão ligados no lance quando a bola bate na trave. E acaba o jogo, meu amigo, o São Paulo ouvindo olé. E esses caras, eles são tão sem alma que nem falta eles fazem, Você não vê no elenco do São Paulo um jogador despirocar, tomando olé e chutar a canela de alguém e ser expulso. Eu não estou dizendo que tem que fazer isso, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo. Nem isso esses caras fazem, nem isso. Eles são tão mortos, eles são tão sem alma, eles são tão sem brio, que nem isso eles fazem. Acaba o jogo, eles vão indo pro vestiário, você olha no semblante, foi 3-1, foi 4-1, foi 5-1, é 10º lugar, eliminado de tudo. É isso, gente, não estão nem aí. O presidente já desapareceu essa hora, amanhã vão ter folga, provavelmente o Tolói, por exemplo, está estrupiado, vai ser desfalque. É isso. E domingo que vem tem o Juventude, na Vila Belmiro. Ah, agora o blogueirinho trouxe o jogo pro Internacional e pro Morumbi. Vai lá dar dinheiro pro Rui Costa, pra ele cuspir na sua cara, vai lá no Morumbi, vai lá. Eu dou parabéns pra você. Vai lá no Morumbi, dá dinheiro pra esses caras aí. Vai dar dinheiro pro Rui Costa contratar os caras que ele traz. Vai cuspir na sua cara na entrevista coletiva. Então você percebe como nada muda, nada vai mudar, nada. Só mudou a minha opinião em relação a esses caras aí. Eles não são frouxos, gente, eles não são frouxos. Eles são tecnicamente limitadíssimos, alguns, que não deviam nem ser profissionais de futebol, mas o maior problema desses caras não é nem isso. O maior problema é a falta de vontade de vencer na vida profissionalmente. E principalmente vestindo a camisa do São Paulo. Vamos dar as notas de cada um. Eu quero dar as notas de cada um. Eu não vou notar de cabeça aqui, eu vou tentar lembrar aqui. Só vou lembrar você também da promoção da GoCase, tá? Da Black Friday. Um monte de produto em promoção. A Black Friday que é sempre uma oportunidade legal para você fazer compras na GoCase. Tá aí o link, um monte de produto com desconto, um monte de peça. Não é só do São Paulo, não é só de time de futebol, você sabe. Agora tem linha pet, pra você comprar coisinha pro seu cachorro, legal pra caramba. Aliás, tô esperando, hein? O pessoal que prometeram mandar pra ela, não mandaram até agora, tô esperando. Então você confere lá, tá na descrição do vídeo sempre, tá? Vamos lá para as notas de cada um, meus amigos. O Rafael é isso, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês de todo o coração. Eu não tenho raiva de nenhum jogador do São Paulo. Raiva? Tenho ódio desse. Não tenho, sinceramente não tenho. Porque não é pessoal. Você acha que eu, nessa idade, vou acreditar que é possível alguém ensinar o Rafael a pegar pênalti?
Não vai pegar, gente. Ele não vai pegar. Amanhã ele não vai acordar e virar um pegador de pênalti. Foram 3 bolas no gol, entraram as 3. Rafael, goleiro nota 6. Ele fez uma defesa lá que caiu sentado, de goleiro nota 6. Goleiro nota 6. O Cedric, 3 anos de contrato, o Rui Costa trouxe, jogou no futebol português, 60 anos, não consegue acertar um cruzamento. Só na bola parada que não tem ninguém pressionando, ele acertou. Por causa disso vai levar nota 1. A zaga, o Tolói, um senhorzinho que veio se encostar aí para encerrar a carreira, encontrou os trouxas que pagaram para ele e acharam que era uma grande contratação, se machucou de novo, teve a mesma lesão muscular que ele veio, jogou 2 jogos, teve uma lesão muscular. Se recuperou no açougue plus e agora teve a mesma lesão na coxa. Você tá surpreso? Nossa, o Tolói não se recuperou então. Ele tava machucado. Ele não se recuperou, como o Lucas, como o Pablo Maia, como o Alisson e tantos outros, como o Luan, como tantos outros. Caiu no açougue das Bermudas, lá no triângulo do açougue das Bermudas e não voltou, e tá machucado de novo. Nota 0. O Alan Franco tecnicamente não é um dos piores não, mas a vontade que ele joga, gente, a vontade que ele joga é nojento de ver, nojento, nota 0. O Sabino é a mesma coisa. Como é que eu vou ter raiva de um jogador que você quer que eu vou vai jogar, o Sabino vai jogar. Você espera que eu tô vendo a televisão e tô falando, ele vai virar o Baresi? Não, ele não vai, gente, é o Sabino. Aberração. Ele não é o culpado é quem trouxe. É o Rui Costa, é o Casares, é o Boca de Farofa. Eles são o culpados. Nota 0. O Patrick Lanza, coitadinho. Patrick Lanza... Ele pegou na bola, o Patrick Lanza, mas pelo menos não comprometeu, né? Saiu no intervalo, acho que falou, graças a Deus. Ridículo. O Alisson tá com uma bunda do tamanho de uma Kombi. É vergonhoso um jogador de futebol gordo, gente. Gordo. Eu tô falando que esses caras não têm ambição. Se é um cara que tem ambição, ele fala, peraí, gente, eu não me recuperei bem da lesão, vou procurar um outro médico. E vou entrar em forma, gente. É minha profissão, é minha carreira. Eu jogo... Não quer pensar no São Paulo, que vocês também não estão nem aí pro São Paulo, mas pensa na sua carreira. Ou já está encostado também, já ganhou muito dinheiro na vida, já está na fase decadente da carreira, né? É isso, é o Alisson. O Luiz Gustavo, mas o Luiz Gustavo é uma liderança para jovens. Se a gente jogasse em 1978, o Luiz Gustavo seria um craque, porque ele tem a intensidade do futebol que se disputava na década de 70. Então, é um senhorzinho também, que veio se encostar aí fez o primeiro tempo, você vê, completamente fora de padrão, ele está em outra rotação. No segundo tempo ele até acertou uma outra bola. Aí quem mais? O Pablo Maia, eu vou falar pessoal, minha opinião pessoal. Eu gosto do Pablo Maia, porque o Pablo Maia é um cara que ele tem essa raça, né? Ele tem um pouco essa vontade. Tecnicamente ele não dá para ser jogador de futebol, desculpa. E ainda depois da lesão, que infelizmente para a carreira dele, ele caiu na mão daquela gente lá, que nunca mais, ele foi o jogador que... O jogador mais ou menos que ele era, nem isso ele é mais. Ele erra um jogo sim, ele comete erros comprometedores um jogo sim, o outro também. Mas esse eu vou dar um desconto, porque a carreira dele foi destruída pelos caras do departamento que cuida dele lá, que cuidou da lesão dele. Na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião. Questão de opinião. Quem mais? E o Luciano? O Luciano faz gol contra o Náutico, os caras vêm aqui me xingar, chupa Barona, vou te matar, o Luciano é ídolo. É isso aí. O Luciano, para mim, o Luciano ídolo é o retrato do São Paulo, é um dos retratos do São Paulo. E hoje? Hoje nem puxar calção ele puxou. Porque também é um jogador, é aguerrido quando lhe interessa. Quando não interessa também, me encosto aqui, faço gol contra o Náutico, vou lá pra torcida, falo eu tô aqui, aí os trouxas vão dizer que eu sou ídolo. É isso. A postura do Luciano é essa. Aguerrido quando lhe convém. É isso. Quem mais, hein, gente? Eu não tô lembrado, eu não vou... E o Ferreirinha? O Ferreirinha é assim... o lance do pênalti mostra o quanto o Ferreirinha... Desculpa, Ferreirinha, eu vou usar uma palavra um pouco forte. O quanto você é burro. Porque você é burro na hora de tomar decisão. Você faz o mais difícil, dribla 1, dribla 2. Aí você para e você pensa assim, peraí, que decisão que eu vou tomar que vai ser a pior de todas? Não, tem uma pior. Aí você toma essa decisão. É sempre assim. E você não pode fazer um pênalti daquele... marcado, aquele pênalti, para mim nem foi, mas na Neoquímica Arena. Como o Pablo Maia não podia fazer contra o Flamengo. Você percebe? Então, é burro. Um jogador burro, desculpa, não é burro. Eu também sou burro para várias coisas. Matemática não me peça para fazer conta, e nem tabuada. Eu sou burro também. Você, para exercer sua profissão, na minha opinião, você é um jogador burro. Pode até ter, em algum momento, você tenta uma jogada e tal, mas
Para mim, isso é desprovido de... Vamos dizer desprovido de inteligência, com dificuldades de cognição. Vamos usar esse termo que é mais bonito. Aí quem mais? Os caras que entraram, eu vou falar do Tapia, mas Bobadilha, esses caras aí, Ferrarese, esses caras não tem condição de vestir a camisa do São Paulo. E o Tapia, é assim, o Tapia, a torcida do São Paulo é tão carente, gente, é tão carente, que só pelo fato do cara correr, se dedicar um pouco mais, ele já vira ídolo. Não ídolo, mas ele já vira um cara intocável, um cara que não pode criticar, um cara... Mas só a matada que ele deu de nuca e caiu de cara no chão mostra a deficiência técnica que ele tem. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o São Paulo tivesse 11 Tapias, 11 hoje, 11 Tapias, empatava o jogo. Não digo que ia ganhar, mas empatava o jogo. Com a vontade de ganhar, porque ele mostra isso, né? Pelo menos em alguns momentos ele mostra. É que a deficiência técnica dele atrapalha muito, mas vontade de ganhar ele mostra. Se o São Paulo tivesse 11 Tapias, teria empatado o jogo hoje. Mas infelizmente não tem 11 Tapias, talvez tenha 11 Tapias no sentido do nível técnico, mas a gente tem isso aí. A gente tem isso aí na presidência do clube. A gente tem isso aí na direção de futebol. A gente tem essa gente no departamento médico, tem essa gente no departamento físico e tem essa gente vestindo a camisa do São Paulo. É isso. Parabéns ao Corinthians, mereceu, mesmo tendo um time limitadíssimo, mereceu. Jogou com mais vontade, como sempre faz quando joga contra o São Paulo, principalmente na Neoquímica Arena. Mereceu o resultado foi justo e agora vai tentar salvar o ano. Quer dizer, já conquistou o Campeonato Paulista e vai tentar disputar a Copa do Brasil, né, para tentar salvar o ano. Mesmo mostrando que mesmo que um clube seja pessimamente administrado, quando você tem jogadores que mesmo limitados têm vontade de vencer na profissão, você pode ir longe, você pode conquistar alguma coisa. Somos patrocinados pela KTO, se você quiser se divertir com apostas esportivas. Vou pedir para você... Ai, coloquei a Golcase assim sem querer. Eu vou pedir para você, meus amigos, para você... Ah, tá aqui a KTO. Vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like. Tá aqui, ó. Cadê a blusa? Caiu no chão. Quando a gente chegar a 560 mil inscritos, aliás, a gente está perdendo inscrito. Então, toda vez que atualiza, perde inscrito. Essa camisa vai de presente para você, tá? Quando a gente bater 169 mil no Barulho Jogos ou 560 mil no Barulho Vídeos. Amanhã, 34 minutos já de vídeo, vou fazer o comentando comentários, tá, gente? Por favor, deixe seu comentário aí também. E se você quiser se divertir com a KTO, primeiro comentário fixado, tá? O Pix tá aí também se você quiser ajudar o canal, mas ajude lá na lojinha, tem uns produtos bem legais. Hoje não postamos nada que foi feriado, eu dei uma folga pros meninos, mas amanhã, depois das 2 da tarde, já tem produto novo lá, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, gente. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão. E eu, hoje foi legal ter mudado de opinião, hoje eu consegui entender melhor o que acontece com esse timeco aí. Um abraço.